bem? Estamos ao vivo! E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que vem organizando todos os conteúdos que nós estamos produzindo aqui no Instagram, que é História no Destino, tá? O que aconteceu com você, tá, no passado, não precisa se repetir no presente. Aliás, toda vez que você tem uma repetição no presente de algo que aconteceu no passado, é porque existe uma lacuna de aprendizado. Tá bom? Toda vez que algo se repete com frequência na tua vida, é porque existe uma lacuna de aprendizado. Quando você aprende aquilo que você precisa aprender, você muda algo dentro de você e aqueles eventos não se repetem mais. Tá? Então, história não é destino. Tá? Então, entrar em relacionamentos onde você é sempre traído, entrar em relacionamentos onde você simplesmente são sempre abusivos, sabe? Dinâmicas familiares em que todos os membros da família têm uma doença específica, um câncer, ou sei lá, todas essas dinâmicas de repetição podem ser quebradas, todos esses padrões de repetição podem ser quebrados com conhecimento, entendendo qual é a lacuna de aprendizado, seja teu pessoal ou geracional, ancestral, que precisa ser feita para que isso não se repita. Então, seja muito bem-vinda, tá bom, ao nosso Clube das 8 e digita aí, faz assim, clica nesse coração e digita aí #café para eu saber que você tá comigo, tá? Para eu saber que você tá comigo. Quero aproveitar antes de nós chamarmos as duas meninas lindas. Hoje a gente vai ter aqui Tamara, tá? E a gente vai ter aqui também uma outra menina linda, que essa daí é surpresa. Eu vou falar daqui a pouco, certo? Antes de chamar a Tamara, que vai ser a primeira pessoa aqui, eu quero dizer para você que a gente está com as inscrições para a comunidade RSM abertas. Né? As pessoas que estou chamando aqui são meus alunos, tá? Alunas da comunidade que viveram algumas transformações. A gente está contando um pouco as histórias dessas pessoas, porque eu acredito de verdade que as histórias têm um poder verdadeiramente de curar a gente. Como minha mãe diz, a gente aprende sim pela cartilha do outro. Você concorda com isso? Diz aí pra mim. Tá? E as inscrições para a comunidade RSM estão abertas, tá? Por tempo determinado. Não sei até quando essas inscrições vão ficar abertas. A gente está só esperando atingir o número de alunos que nós queremos para essa turma regular. E as inscrições estão avançando numa velocidade grande. Então, de verdade, se você tem interesse de fazer esse movimento, o link está na biografia, tá certo? Se inscreve. Enfim, show de bola. Só se inscreve, só vai lá, tá bom? Vamos lá. Presta atenção aqui. Vamos nessa então. Olha só, eu vou chamar aqui Tamara e a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui, tá certo? Eu quero conversar um pouquinho com Tamara, tá? E eu quero pregar aqui o nosso tema, tá bom? História não é destino. E eu quero saber de você real. O que você pensa disso, tá? Enquanto eu vou chamar a Tamara. O que você pensa disso? Você tem vivido dinâmicas na sua vida em que a sua história é o teu destino? Ou você tem conseguido quebrar padrões, não tem repetido padrões de comportamento, enfim, padrões de doença? Você já percebeu quando numa família todas as pessoas estão acima do peso, existe uma tendência grande dos descendentes também estarem acima do peso? Tá? Você já percebeu que em uma família, quando alguém é vítima de abuso ou de violência sexual, existe uma tendência de as futuras gerações também serem? O que está acontecendo? O que é que organiza essa repetição? Tá bom? Dentro de uma família, esses padrões de repetição. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e a gente vai fundo para poder compreender isso. A primeira pessoa que eu quero chamar aqui é uma aluna linda, integrante da nossa comunidade, a Tamara. Tamara, fale comigo aí que eu quero chamar você para que a gente possa bater um papo aqui sobre estas questões. Chamar você para que a gente possa bater um papo aqui sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Tamara. Chamar você. Ela tá no Instagram como Tamara.
Oiê, bom dia, Mara, tudo bem? tudo bem, minha querida? Maravilha. Deixa eu baixar aqui Tudo, para focar na câmera. Você tá bem? Tá bem? tudo ótimo, graças a Deus. Escolhendo o filtro, né? Dando uma olhadinha de manhã, né? Ninguém precisa dar uma olhadinha aqui nas imperfeições. Brincadeira. Lívia ontem não conseguiu o Instagram dela, não conseguiu pegar o filtro. Ela saiu Ah, pra tempo. não, mas eu já dei Ela uma rebocadinha. saiu, eita! Hã? Eu já tinha dado uma rebocadinha, vai que não rola, né? Então, Entendi. Você já veio preparada, né? Você aprendeu é. com a experiência da colega. Tamara, tudo bem? Ó, manda um oi Tudo. para esse pessoal, tá? Primeiro, eu quero agradecer a tua presença aqui. Uhum, Vai tratar de um tema aqui que é bastante delicado para muitas mulheres. E antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar você pela tua coragem de vir aqui para poder falar sobre esse tema. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais a gente estimula outras pessoas a falarem também, porque eu acredito de verdade que tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente não coloca no mundo, domina a gente. Observe uhum, o mundo aqui que está nessa live. Tudo aquilo que aconteceu com você que você não consegue falar, no final das contas, se você for parar para observar, você está sendo escravo daquilo, você está sendo marionete daquilo. Aquilo está lhe dominando, aquilo está lhe puxando para trás. A gente só começa a dominar o nosso passado, e esse é o grande objetivo da nossa comunidade. A gente só começa a dominar o nosso passado quando a gente começa a conseguir falar sobre o nosso passado. Quando a gente deixa de ter vergonha ou deixa de se sentir tão culpado, medo do julgamento, a gente começa a falar, a tomar posse, a falar. A gente tomou posse. Então, é meu. Então, eu posso falar daquilo que é meu. Enquanto eu não posso uhum. falar daquilo que é meu, porque eu estou sendo possuído por aquilo. Estou sendo governado por aquilo. Então, ó, parabéns. O tema de hoje é muito importante. Essa dinâmica aqui que a gente vai falar com você aqui. Porque eu acredito que é uma questão que atinge muitas mulheres. Então, vamos começar com chave de ouro. Se apresenta, diz para esse povo quem você é e rapidinho diz aí e para a gente poder começar. Vamos lá, que eu ainda estou acordando. Bom, eu sou a Tamara, né? Sou terapeuta aí, formada pelo Ilvan. Tá me escutando bem, Ilvan? Ou sim, Eu sou manezinha da ilha, moro aqui em Floripa, Santa Catarina. Então, tive a honra de conhecer o Ilvan e a história é um cadinho engraçada, porque eu lembro que eu passava no Instagram algumas vezes uns anúncios e eu achava muito peculiar e muito disruptivo, assim, sabe, a tua abordagem e tudo mais. E primeiro passou o primeiro vídeo, eu disse, ui, que homem mais, ai, parece meio grosso falando com a gente. E daqui a pouco passou um outro, e daqui a pouco passou um que tu falava sobre a criança interior, para tu olhar para a criança de antes. E aí aquele dia eu lembro que eu chorei a live todinha, eu desliguei a live e na mesma hora eu fui lá fazer a minha inscrição para a comunidade. Porque eu pensei assim, cara, se já mexeu comigo numa live, imagina o que que vai mexer e vai me transformar fazendo a formação. E na verdade a ideia era me formar como terapeuta, né? Mas hoje eu fiquei lembrando aqui, acordei um pouco mais cedo para me preparar e eu fiquei lembrando que a primeira coisa que eu falei para ti quando tu perguntou qual era o nosso objetivo na comunidade, eu falei que eu queria me curar para eu conseguir curar as pessoas. E é interessante porque, no fundo, quando eu entrei na comunidade, foi uma. É como se me virasse de cabeça para baixo. E o bacana, Ilvan, é que, dentre algumas regressões que eu fiz, a regressão que a gente fez que mais impactou para mim foi no âmbito profissional. E, e é engraçado porque eu trabalho aí um pouco mais de 13 anos na área comercial, na área de vendas. E quando eu comecei a fazer um movimento para me expor
no Instagram, o meu maior medo era me expor para as pessoas no Instagram. E aí é curioso porque eu comecei a me questionar. Opa, como é que eu sou uma excelente vendedora para empresas? Vendendo na época eu vendia software para engenharia. Como é que eu falo tanto com as pessoas? Convenço as pessoas a comprar um produto que é de um terceiro que está desenvolvendo, que, claro, a gente sabia, tinha feedback, mas eu não sabia porque eu nunca tinha mexido. E como é que eu não consigo me vender? Como é que eu não consigo falar, expressar minha verdade? E aí foi interessante porque foi numa regressão e até me emociona porque é algo bastante impactante para mim. Foi, na verdade, né? Bastante impactante. Porque eu lembro que a primeira pergunta que tu fez quando a gente foi iniciar a regressão, tu me perguntou assim, Tamara, alguém tá aí na tua frente e tu precisa vender alguma coisa. E eu lembro que eu comecei a me tremer toda, eu comecei a ficar, entrei em pânico. E a primeira pessoa, a primeira imagem que veio na minha frente foi um homem. Qualquer, não tinha uma imagem clara, mas era um homem. E aí a gente foi regredir, né, nessa experiência, a gente foi mergulhar qual foi a primeira vez, o primeiro impacto, né, que realmente eu vivi. E eu cheguei na quando eu tinha 5 anos e onde eu presenciei um abuso que eu vivi e eu jamais ia imaginar que eu tinha vivido aquilo, jamais imaginar com a pessoa que eu vivi o abuso. E o interessante é que o quanto isso impactou na minha vida, o quanto eu olhando para trás, o quanto eu deixei de viver grandes amores, o quanto eu deixei de aproveitar oportunidades no trabalho, de estar numa posição na área comercial na minha vida. E eu achei que todo mundo visse os homens da mesma forma que eu via. Porque com essa experiência que eu vivi lá atrás, na minha infância, eu acreditava que todos os homens me olhavam por desejo e que a mulher só servia de um objeto sexual, um objeto de desejo para o homem. E engraçado, Ilvan, que eu achava que todas as mulheres pensassem da mesma forma. E eu nunca me esqueço que a primeira live que eu fiz contigo contando esse relato, uma amiga minha assistiu e aí depois ela veio me conversar comigo e aí ela falou pra mim: "Nossa, Tamara, tu nunca tinha comentado isso comigo?" Falei pra ela: "Olha, eu não lembrava e outra, eu achava que todas as mulheres pensassem assim, que toda mulher quando estava na presença de um homem ou pensasse num homem, pensasse como um objeto sexual." E É, é engraçado. isso é um objeto sexual, né? É, E sim, e você não sim. sabia que vinha esse sentimento. Sim, na verdade, Ilvan, em todos os lugares que eu trabalhei, era predominantemente, acho que 85% homens. E era sempre em lugares que eu precisava me expor demais. Falar, fazer palestras, só que eu não fazia. Eu não dava treinamento, eu dava treinamento quando eu sabia que iriam ter muito mais mulheres do que homens, porque eu me sentia mais acolhida, eu não me sentia ameaçada, porque a sensação que dava, e olha que engraçado, que eu não lembrava do que eu tinha vivido lá atrás, mas a sensação que dava é que se eu tivesse com um homem dentro de uma sala ou com mais homens, eles iam me abusar.
Eles ia acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguia explicar o que que era. Eu só achava o quê? Cara, homem só vai abusar da mulher. Homem só vai. Violentar. Exato. Coisa interessante, né? É que esse sentimento era tão forte, que você acreditava que isso era partilhado por todas as mulheres. E Uhum. uma verdade tão grande para você, que você nunca nem mesmo foi fazer o movimento de verificar, Não, né? não, 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 não. E o. Passado e que você nem se lembrava, mas você não esquece. Quem estava aqui no Terapia do Perdão, lembra do que eu falei? Você não tem como esquecer. Você pode até não se lembrar do fato, mas a emoção, a energia associada ao que aconteceu atravessa a linha do tempo. E quanto mais o tempo passa, maior a ressonância disso, mais intensamente isso influencia a tua vida. Até que chega um determinado momento em que você para, literalmente, por causa daquilo, mesmo sem saber por quê, você para. Então, quando você Uhum. faz isso, para mim, é bastante interessante, porque mostra para as pessoas, você está trazendo uma realidade que mostra para as pessoas algumas coisas que às vezes eu digo aqui. Isso é muito importante mesmo. Porque tem gente, Tamara, que não sabe por que está se sentindo mal. Tem gente que não sabe por que não consegue mergulhar na relação, não sabe por que não consegue enfrentar o mundo e não sabe, só sente, como você está dizendo aí. Uhum, uhum. E sabe o interessante? Às vezes, Ilvan, eu buscava justificar para mim o porquê eu não tinha aproveitado as oportunidades da minha vida, ou porquê os meus relacionamentos não davam certo, porque o que que acontece? Isso não impactou só na minha vida profissional, mas impactou nos meus relacionamentos. O pai do meu filho, meu primeiro marido, eu fui casada com ele quase 11 anos. Ele dizia para mim que me amava como eu era, do jeito que eu era, mesmo espavitada, com os meus pontos a melhorar, mas ele dizia: Meu Deus, tu é uma mulher incrível, eu te amo. E eu simplesmente não acreditava. E isso dói porque a gente deixa de aproveitar oportunidades mesmo na vida, sabe, Ilvan? E hoje eu me emociono demais porque eu honro a minha história, eu honro tudo que eu vivi, porque se não fosse talvez a comunidade, talvez vocês, talvez eu tivesse vivendo, me arrastando, continuado me arrastando, sabe? Me submetendo a talvez relações que são indignas, que eu não sou merecedora disso, sabe? Então é muito impactante, na verdade foi muito impactante, porque depois que eu fiz a regressão, eu tive a oportunidade de ter um outro relacionamento, eu tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, onde também continuam a maior parte sendo homens, e eu não me sinto mais dessa forma. E é engraçado porque às vezes eu estou aqui em algumas reuniões onde 90% são homens e eu fico pensando, caraca, meu, olha só como é que eu me sentia. É como se às vezes eu saísse da minha posição, olhasse o que eu estou vivendo ali naquele momento e eu fico percebendo, caraca, como eu vivi tanto tempo, sabe, travada, agoniada, eu saía tensa de reuniões que tinham muitos homens. Porque a sensação que dava é que todos os homens estavam olhando para as mulheres de forma abusiva, assim, sabe? De forma nojenta. E às vezes, até amigos. Meu Deus, é muito impactante mesmo, sabe? De tu desconfiar de todos os homens. E os homens sendo da tua família também, pai, irmão, cunhado. Então, é de verdade, assim, ó, para mim foi uma transformação que a gente vem e tenta explicar com as palavras, né? Para incentivar outras mulheres a mergulhar dentro de si e liberar esses traumas, esses bloqueios que às vezes a gente não entende e às vezes a gente acha que foi porque a mãe da gente
falou que homem não presta, ou que a gente assistiu novelas achando que homens não prestam. Isso intensifica? Ajuda. Mas para mim era algo que era muito maior do que eu. Era algo muito inexplicável. Isso que você está falando, tá? Eu comecei dizendo, olha, o que a gente vai trabalhar hoje aqui é uma coisa que atinge muitas pessoas, porque você é terapeuta, e eu também sou, e a gente pega muitas pessoas na clínica, muitas mulheres, e eu vou dizer assim para vocês, olha, eu vou colocar assim, ó, eu exagerei da última vez, mas eu acredito que é bem real. 90% das mulheres tem alguma questão no passado relativa à sexualidade. Seja um abuso, seja um momento em que ela se sentiu vulnerável quando era criança, porque tinha alguém ali, tá bom, que estava oferecendo risco, tá? Algum homem que estava oferecendo risco, às vezes até mesmo outra mulher que estava oferecendo risco, mais velha, seja porque verdadeiramente aconteceu algo e a gente pensa que muitas vezes essas questões que acontecem na nossa infância, duas coisas que eu quero falar aqui, Tamara, que eu acho que é importante para todo mundo. A gente pensa que essas coisas que acontecem na nossa infância têm impacto somente nos nossos relacionamentos. Esse impacto nos relacionamentos é certo, como 2 e 2 são 4. Acontece, é forte, é intenso. Existem mulheres que não conseguem mergulhar na relação por causa de vivências e dinâmicas como essa. Existem outras mulheres, inclusive, a pessoa está me perguntando, mas Ivan, vai ter problema com sexo? Não necessariamente. Existem mulheres que vivem o sexo de forma extremamente intenso por causa de dinâmicas como essa, mas não conseguem se conectar emocionalmente. Uhum. Se entregar é só o sexo, pelo sexo, porque acredita que tem medo dessa outra dimensão. Mas isso também interfere na nossa carreira. Isso interfere na nossa saúde. Né? Então, e a gente não tem nem dimensão do que está acontecendo. Essa é a primeira coisa. Não interfere somente na parte dos relacionamentos. Interfere na nossa vida como um todo. A segunda coisa é, gente, tem muitas mulheres que viveram essa dinâmica e não se lembram justamente por ser uma coisa que é muito sofrível para a criança. Justamente por ser uma coisa muito difícil de a criança conseguir até mesmo entender. A mente protege fazendo com que você não se lembre. A criança não tem condição de se lembrar. Então a mente protege a criança, tá bom? Sim, Quando a gente sim. quando a gente chega à idade madura, a gente precisa se lembrar dessas coisas. Porque se a gente não conseguir se lembrar dessas coisas, a gente nunca vai conseguir dar conta de entender o que, é que nossa criança sente para poder cuidar dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, Tamara vir aqui dizer isso é muito importante. Porque dentro da nossa comunidade, essa é uma questão. A gente tem uma aula para isso, sobre sexualidade. E essa é uma questão, porque, infelizmente, sabe o que, é que acontece? Eu acho que Tamara pode falar sobre isso. Isso fica no não lugar. Porque existem mulheres, por exemplo, que chegaram até mesmo, crianças que chegaram até mesmo para falar para tua mãe. E a mãe disse, deixa isso para lá. É como se fosse uma coisa que não pudesse ser falada. Uhum. Questões que aconteceram na nossa infância relativa a isso, muitas vezes são tabus na família. Não pode ser falada, porque envolve pessoas. E como a gente vem de uma história em que as mulheres são abusadas, violentadas, me desculpe o termo, mas infelizmente estupradas, e isso tudo virou uma normose. As nossas ancestrais muitas vezes não sabiam lidar com essas dinâmicas, então colocavam no não lugar, afastava você da pessoa que estava perpetrando aquilo, mas fazia você dizer, oh, deixa isso para lá, porque ela não tinha condição de saber enfrentar isso, e isso tem uma repercussão na tua vida hoje. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, isso aqui é um tema muito delicado, isso é um daqueles temas que é silencioso, que ninguém pode falar. Eu estava conversando com você, não foi, Tamara? Que eu estava querendo falar sobre sexualidade, toda vez que eu tentava falar sobre sexo, especificamente, as pessoas não vinham. Por que, que as pessoas não vinham? Por que isso é um tabu? E por que isso é um tabu? Por causa dessas dinâmicas que aconteceram lá atrás. E por isso a gente não consegue viver a nossa sexualidade de forma plena. Por Uhum. isso a gente não consegue ser as relações. Né? Então, é muito importante você estar aqui dizendo isso. Você está ajudando as É. mulheres. E engraçado, né, Ilvan? Eu conversando contigo, eu lembro que as oportunidades que eu tinha de conversar com homens, eu me sentia assim, ó, me dava, eu tremia, eu chegava num lugar,
Às vezes ia num barzinho, num restaurante, mesmo acompanhada, a sensação que dava era que todos os homens estavam me olhando, sabe? É uma. E assim, hoje, né? E óbvio que eu honro tudo que eu vivi, mas hoje eu fico pensando assim, caraca, olha só a ilusão que eu vivi dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça, achando que todos os homens estavam me olhando, e aí o que a cabeça imagina, o que a mente imagina, cria, fora a gente começa a enxergar isso, mesmo não sendo, né? E eu também, eu ficava me exigindo ter um nível, um padrão de beleza. Eu lembro que todos os meus relacionamentos, né, antes da regressão, eu ficava preocupada com o meu corpo, eu ficava preocupada se eu estava bem vestida, se eu estava bem arrumada, se eu estava à altura, justamente porque eu achava que eu, do lado de um homem, eu tinha que estar sempre perfeita. Que o cara não estava comigo porque eu sou inteligente, eu sou comunicativa, eu sou divertida. Não. Ele estava única e exclusivamente porque, de fato, eu sou mulher. E se eu sou mulher, eu tenho que estar ali muito bela e muito posuda, né? Então, o que eu vivi, Ilvan, eu gostaria que todas as mulheres tivessem a oportunidade de fazer uma única regressão, sabe? Para olhar para essa situação, porque impacta demais na nossa vida. E é bem como tu colocou. Não é só no quesito dos relacionamentos, é no quesito também da parte profissional. Quantas vezes a gente quer fazer um movimento diferente e a gente não consegue, simplesmente pelo fato das nossas programações, das nossas crenças em relação ao homem, ao masculino, sabe? Então, é muito forte, Ivan. E hoje eu fico. Hoje eu olho e às vezes eu penso, né? E obviamente que tudo é aprendizado, né? Tudo está a serviço de a gente aprender alguma coisa, mas a gente pode mudar e aprender mais com as coisas boas do que com as nossas dores, né? Apesar de que é na dor que a gente encontra o tamanho da nossa força. Porque, obviamente, que isso me ajudou, né? Me protegeu muitas vezes, mas para mim me impediu muito mais do que me ajudou. Porque eu fico pensando, e claro, né? Tem muitas coisas que acontecem da forma que tem que acontecer. Mas tu comentou ali da dificuldade de a gente se entregar. E eu tive essa dificuldade de me entregar nos relacionamentos. Porque justamente eu não estava ali com um sentimento com o meu coração. Eu simplesmente estava ali como um objeto. E isso é muito frustrante, Ivan. É muito frustrante. É muito, muito, muito frustrante. Frustrante como mulher, frustrante como pessoa. E é isso. Hoje você já consegue fazer diferente, né? Ah, sim, sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de me relacionar com uma pessoa depois da, da regressão e eu me olhava e eu pensava assim: meu Deus, é isso aí que está acontecendo comigo? É se permitir, tipo, receber carinho, receber atenção, ser cuidada e não tá toda hora cuidando, sabe? Nossa, é muito. É nessas horas que a gente estava sendo governada pelo nosso passado, né? Pela nossa criança. Sim, 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 com certeza. Quando a gente verdadeiramente voltou a assumir o controle da nossa vida, né? Olha que coisa, Tamara. Eu, eu tava conversando com Celina ontem, né? Que teve hipotireoidismo. E ela disse que quando ela foi pro médico, o médico disse que ela já estava com hipotireoidismo há quase 10 anos. Eu não sabia disso. E que quando ela foi pro médico, o médico apenas diagnosticou uma coisa que ela já tinha há 10 anos. E aí eu estava falando com Celina sobre isso, como a gente, o ser humano é um ser que possui uma capacidade incrível de adaptação.
tá? Isso é uma força, mas isso ao mesmo tempo também é uma fraqueza. Toda Uhum. força, toda força, por detrás de toda força existe uma fraqueza, e por detrás de toda fraqueza existe força. Essa é uma dinâmica terapêutica importante de ser entendida, porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a jogar o jogo da vida de uma forma mais assertiva, de uma forma que nos ajude a ir para frente. Por detrás de toda força tem a fraqueza, por detrás de toda fraqueza tem a força. E aí, essa capacidade de adaptação é uma grande força do ser humano, mas ao mesmo tempo também uma fraqueza, porque a gente muitas vezes se acostuma a viver mal, Uhum. adapta a determinadas coisas. No seu caso, aí você se adaptou a viver dessa forma, era o natural, né? Então, no caso de Serena, 10 anos vivendo a dinâmica dos efeitos de um hipotireoidismo, e ela se adaptou. E muitas vezes você precisa realmente fazer um movimento para se colocar em primeiro lugar, para você começar a perceber o que na Uhum. tua vida você está se adaptando, o que na tua vida você está se sujeitando e que você não precisa estar vivendo essa dinâmica. Porque muitas vezes a gente está se adaptando, está se sujeitando a determinadas coisas que com o tempo, progressivamente, vão nos adoecer, se já não estamos adoecendo. Né? Então, isso que você coloca para mim é muito forte, porque eu tenho certeza que você deve ter percebido, depois que você ressignificou esse evento, que muitas outras coisas na tua vida que você aceitava, você deixou de aceitar. E muito Ah, com certeza. estava em segundo lugar, você passou a se colocar em primeiro lugar. Tudo isso porque você entendeu um caminho para que você pudesse cuidar, você mesmo cuidar da tua própria criança. Né? Uhum. Vou dizer uma coisa aqui para todo mundo. Quanto antes a gente faz isso, melhor. Porque há pessoas que estão esperando parar em cima de uma cama. Não espere a tua criança te imobilizar. Não espere a tua criança te prostrar em cima de uma cama, gritando, por favor, me ajude. Te paralisando para você olhar para ela. Não faz isso. Existem coisas que aconteceram no teu passado que talvez você nem se lembre, mas que é importante hoje você tomar posse disso. Tomar conhecimento disso. E com ferramenta, com conhecimento, ressignificar isso para transformar isso numa força. Porque olha a dinâmica profunda. Por detrás de toda força existe uma fraqueza. Mas olha que coisa interessante. Por detrás de toda fraqueza existe uma grande força. E as piores coisas que aconteceram na nossa vida são forças. Por detrás dela tem uma força que, se a gente sabe tomar posse, canalizar, é capaz de nos levar a lugares que nós não imaginávamos que era possível. Tá? Capaz de nos levar a lugares que nós não imaginávamos que era possível. Então, isso é muito importante. Por isso que colocar esse tema aqui é importante. Tá? Deixa eu só pedir uma coisa para todo mundo aqui, Tamara. Ó, todas vocês, por favor, escrevam "sou grata" por Tamara estar vindo aqui e estar dividindo uma coisa tão delicada. Todas vocês escrevam aí, "sou grato". Clica nesse coração, compartilha essa live e escreve aí, "sou grato", tá? E eu queria perguntar para Tamara, assim, últimas palavras, palavras em vida. Qual é a mensagem que você quer deixar como mulher, como terapeuta? Pessoa que viveu Bom, dinâmicas e uhum. começando a viver de uma forma diferente. Diz aí para essas mulheres que estão escrevendo aí, "sou grata". É, hum, o que eu tenho para dizer é simples, mas profundo. Se eu fosse dar um conselho para uma amiga, e é o que eu digo para as minhas, não demora para ser feliz, não demora para viver do jeito que você quer viver, que é mais leve, mais tranquila. De verdade, se tem alguma coisa incomodando, vai fundo e transforma, porque tudo é possível. O impossível é apenas um caminho ainda não trilhado, né? Então, eu acredito demais que o impossível é um caminho ainda não trilhado, porque eu achei demais que o que eu vivia era o normal, mas no fundo, no fundo, não tinha nada de normal. Então, se tem alguma coisa que está incomodando, que está
querendo fazer diferente, querendo sentir diferente. Poxa, eu queria sentir amor pelo meu marido, eu queria dar um passo além da minha carreira. Vai, só vai. Porque enquanto a gente fica postergando a gente, ninguém vai valorizar, ninguém vai cuidar da gente, senão a gente mesma, né? Então, é isso, é isso. O impossível é apenas um caminho ainda não trilhado. Tudo bem. Palavras de Ilvan. De verdade, gratidão, tá bom, por esse depoimento, por você vir aqui e, e mostrar isso para as mulheres, sabe? É claro que tem toda uma dinâmica aqui, e eu sou muito sincero, onde eu quero mostrar para você que está aí do outro lado que dentro da nossa comunidade você tem como superar muitas questões na tua vida. Eu quero que você entre na comunidade, porque eu acredito de verdade que isso é a melhor escolha que você pode fazer nesse momento, sobretudo se você está aqui acompanhando tudo que a gente vem fazendo. Mas tem uma outra dinâmica aqui acontecendo muito profunda, tá para além disso, que é de você se conectar enquanto mulher à história de uma outra mulher e perceber, como Tamara colocou, uma outra mulher dizendo que o impossível é apenas uma fronteira que ainda não foi cruzada por ninguém e que o conhecimento é aquilo que pode permitir a gente cruzar essa fronteira. Isso significa você ouvir e deixar ecoar na tua cabecinha o seguinte: olha, se ela como mulher pode, eu também posso. Isso é muito importante. Porque o primeiro passo para qualquer transformação não é você entrar na comunidade, é você acreditar, tá? Se você acreditar, você vai fazer. Vocês não têm ideia, Tamara, o número de pessoas que eu estou recebendo agora no meu inbox do Instagram que está dizendo assim: mas Ilvan, mas será que eu consigo? Tipo, aí eu reservei esses 2 dias para trazer vocês, porque é como se fosse assim, eles achassem que quem consegue são somente avatares, são somente... E eu acho que a gente precisa perceber que são as pessoas comuns que conseguem. Como eu e você, nós somos comuns. A única diferença, o que foi que fez Tamara conseguir isso, foi o conhecimento. Tamara não é especial. Sabe, quando Deus desenhou Tamara, ele não estava na beira. Tamara não passou na fila de pessoa especial no céu. Não, o que diferencia esse processo é o conhecimento. Durante muito tempo ela não conseguia, até que ela topou com um conhecimento que permitiu que ela fizesse isso. Então entendam isso, você também pode fazer. Você só não pode abrir mão de aprender. Você não pode parar. E como é que você não para? Quando você se coloca em primeiro lugar. Quando você entende verdadeiramente que muitas das dinâmicas que você está vivendo na tua vida tem conexão com o fato da tua criança estar sozinha, gritando, e você não tem conhecimento para ajudar a tua criança, você precisa ter esse conhecimento. Tá? Mas, acima de tudo, independente de qualquer coisa, você precisa acreditar em você. Tá bom? Porque muitas pessoas desistem porque não acreditam que é possível viver uma vida diferente. Isso que você está falando aí, Tamara, é muito forte. Ah, eu achava que era assim. Tá bom? Essa é só uma outra palavra para dizer eu desisti de viver de uma forma diferente. Porque eu achava que era assim. A vida era isso mesmo. Não, a vida não é isso mesmo, não. Tá bom? A vida não é boa. Não. E se você quiser extraordinário? Tava assistindo Hit esses dias com minha esposa, tá? E aí tava nesse diálogo com uma pessoa dizendo: ah, mas às vezes a vida é assim mesmo, ela é só boa, ela é só para viver. E ele diz: mas e se eu quiser extraordinário? Se você quiser extraordinário? Se eu quiser ser extraordinário? É possível. Uhum. Precisa ser assim, tá? E eu lembro, Ilvan, e tu falando agora, né? Eu fui aqui catapultada para uma das regressões que eu vivi e que tu me perguntou qual era a crença que eu tinha deixado de acreditar. E aí eu nunca me esqueço que eu falei que era ser feliz. E aí, naquele momento, tu fez todo um movimento ali para ressignificar e hoje eu olho, às vezes eu acordo e eu vou tomar meu café,
a vida ainda não tá 100% do jeito que eu quero, mas eu fico pensando assim, meu Deus, o quanto é bom a gente se sentir feliz. E às vezes isso parece assim utopia, né? Às vezes parece assim algo que é surreal, mas que no fundo, no fundo, simplesmente a gente acordar, levantar, se sentir foda, com todo o respeito da palavra, se sentir realmente conectada com a gente mesmo, porque a gente vai se desconectando. É como se a gente estivesse sempre assistindo a gente viver e não vivendo, né? E as últimas palavras, agora é as últimas. Eu só quero agradecer, Ilvan, de verdade. Eu troco muitas mensagens ali com a Paulinha e eu sou muito grata a vocês, de coração, a terem aparecido na minha vida de forma muito inesperada, de forma extremamente disruptiva, porque eu tenho conhecimento de outras técnicas terapêuticas, mas o quanto a programação neurolinguística transformou a minha vida, o quanto as regressões, a terapia regressiva transformou a minha vida, não tem palavras, não tem dinheiro que pague. E eu sou muito grata a essa família que me acolheu de forma muito carinhosa, de forma muito ímpar, mas eu sou muito grata porque muitas transformações aconteceram a partir da comunidade, a partir desse vínculo criado com vocês. Então, a palavra é gratidão eterna por vocês. Obrigada. Rapaz, ó, você, Celina, esse povo quer me fazer chorar, não é possível. Esse povo quer me fazer chorar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu também sou grato. E eu acho tão bacana como você fala. Você não fala mais só de mim, você fala de Paula, de Guto, de Sandro, de todo mundo. Porque você tem essa visão de dentro, que você vê o todo. Tá? De verdade, de todo coração, obrigado mesmo. Eu sei que suas lágrimas são de felicidade. E eu fico muito feliz por você estar aqui. Antes você buscava ajuda, hoje você ainda busca ajuda, assim como eu também busco ajuda. E hoje você também já divide um pouco das suas transformações, inspirando outras pessoas a se transformar, tá bom? Parabéns. Sim. De verdade. Obrigada, querida. Obrigada. E contem Tá? comigo para sempre. Tá Assim. bom? Um Bom, beijão. beijo. Bom dia para vocês. Valeu. Você sabe que é prova de amor fazer live comigo às 8, né? Ah, mas aqui, ó, até inspiração para o milagre da manhã eu tive com a Paulinha, né? Então, bora lá. 5h30 da manhã. Beijo. Beijo. Muito bem, muito bem. Ai, ai. Vocês gostaram dela? Não é incrível, gente? Não é incrível? É lindo demais, sabe? Essa conexão, tá? Uma das coisas que eu falo muito é que eu poderia pegar todo esse conhecimento e empacotar em um treinamento gravado, mas não teria o mesmo impacto, porque não tem um humano nisso, tá? Quando eu pensei em criar uma comunidade, foi justamente para que as pessoas pudessem se conectar através desse conhecimento e se ajudar a crescer juntas, né? Sabe? Com relacionamentos melhores, melhorando a tua saúde, como no caso de Celina que a gente viu ontem, sabe? Melhorando a tua vida profissional, como a gente está vendo aqui no caso de Tamara. É de verdade um conhecimento, porque, ó, eu vou dizer um negócio para todos vocês, eu acredito de verdade que não é a técnica que movimenta o mundo, são as emoções. E é como você se sente, a forma como você se sente, define até onde você pode ir, tá? E o que eu aprendi ao longo da minha vida, todo conhecimento que eu tive, vou dizer assim, olha, eu já fiz muitas formações em diversos cantos do mundo, mas todas convergiam para o mesmo ponto. Como você se sente hoje tem conexão com as coisas que aconteceram com a tua criança. A tua saúde, tá? Depende fundamentalmente de como está a tua criança. Os teus relacionamentos dependem fundamentalmente de como está a tua criança. A tua carreira, a tua profissão, a tua capacidade de conquistar riqueza depende fundamentalmente de como está a tua criança.
Em outras palavras, enquanto você não cuida da tua criança, você não prospera, você não avança, tá? Então, eu vou chamar mais uma pessoa aqui hoje, Mary, certo? E eu quero lembrar você que está aqui assistindo essa live que as inscrições da comunidade RSM estão abertas por tempo determinado. Tempo determinado. Tá certo? Então, ó, tem um link na biografia, você pode clicar lá. Aí você vai ter uma página com toda a explicação da comunidade. Você pode clicar e falar com um consultor para verificar a sua forma de ingresso, como você quer ingressar, tá bom? Na comunidade, mas de verdade eu quero que você entre. Eu só quero que você entre, tá? Porque dentro da comunidade acontece muita coisa que aqui não dá para fazer. Não dá conta. Tá? E imagine, se você já teve toda essa transformação do conteúdo gratuito, como Tamara colocou, imagine o que, é que não vai acontecer quando a gente tiver a oportunidade de estar mais junto. Tá bom? Então, deixa eu chamar Mary para que nós possamos conversar um pouco. Tá bom? Mais uma Alice. Mary Lindona. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque eu me lembrei e eu quero colocar. Teve uma pessoa aqui em cima que falou que pensou em abortar o filho e que hoje essa criança ela tá no quarto e não sai. Aqui, ó, foi Dora. Oi, bom dia. Meu filho não sai do quarto. Ele foi fruto de uma gravidez indesejada. Queria abortar ele. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Eu não ia nem falar isso, mas eu quero colocar isso aqui porque você teve coragem de vir até aqui e falar isso abertamente. É porque você tá em dor. Então eu vou colocar isso aqui para você, tá certo? Preste atenção nisso aqui antes de eu chamar a Mary, tá? O teu filho, ele tá sentindo muito mais a tua culpa do que propriamente a rejeição que ele teve no ventre. Entenda uma coisa, você, apesar de ter cogitado isso, mesmo a gravidez tendo sido indesejada, no final você escolheu ter o teu filho, dar a vida a ele. É importante você encontrar um lugar no teu coração para os pensamentos que você teve na época em que você pensou em gerar teu filho. É você que precisa encontrar um lugar no teu coração. Quando isso se acomodar dentro de você e você aceitar, lembra, ó, aceitar é uma dinâmica muito profunda. Não é concordar. Eu não concordo com aqueles pensamentos. Eu acho que eles estavam errados. Mas eu aceito, enquanto ser humano, que eu estive. Quando você aceitar esses pensamentos, você vai começar a trilhar um caminho para se libertar da culpa. Eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu preciso que você entre na comunidade. Porque o destino do teu filho pode ser muito difícil se você não cuidar de você. Você está pensando que o problema está com ele. Mas você precisa olhar para dentro de você e verificar que tem muita culpa no teu coração e que a criança sente. Entende? Teu filho está refletindo a culpa que tem no teu coração. Enquanto você não cuidar do teu coração dessa culpa, enquanto você não cuidar de você, não é teu filho que precisa de ajuda, é você que precisa de ajuda. Você vai ver que quando você cuidar de você espiritualmente, seu filho vai conseguir uma liberação. Porque o que o teu filho não está conseguindo fazer é tomar a vida. Porque, olha, qual é a dinâmica profunda que está aqui por detrás? Ó, o feminino, ele protege a vida. Entende? O teu filho não está conseguindo tomar a vida. Ele não está conseguindo tomar a vida porque ele sente que em algum momento não queriam que esta vida viesse para o mundo. Então, ó, você não tem como mudar o que aconteceu, mas você pode mudar os significados que você sente em relação a isso. E ao invés de você ficar na culpa, você pensar o seguinte, ó, quando uma coisa como essa acontece na nossa vida, não importa o que foi feito. O que importa é o que você vai fazer daquilo que foi feito. Conseguir uma liberação. Eu só consigo fazer isso com você através das linhas do tempo, tá? Então eu preciso que você entre na comunidade, tá? E que você se torne uma dessas mulheres que querem ver até onde é que vai a toca do coelho, porque essa é a melhor ajuda que você pode dar ao teu filho, tá bom? Tem solução, não precisa ser assim. Agora eu vou ser bem claro com você. Se você não fizer algo por você para retirar essa culpa do teu coração, o destino do teu filho não vai ser bacana. O destino do teu filho não vai ser bacana. Tá certo?
Seu filho precisa tomar a vida. Mas para isso você precisa permitir isso. E o caminho para você permitir isso é ressignificando. Algo que aconteceu com você. As tuas escolhas. Tá bom? Aceitando que você pensou isso. Eu não concordo com esse pensamento, mas eu aceito. Eu pensei. Tá certo? Então, ó, não dá para eu fazer isso por aqui. Eu não tenho como fazer isso aqui. Assim como tem um bocado de coisa que eu não tenho como fazer por aqui. Existe muita culpa no sistema. Tá? A gente precisa remover toda a culpa. O problema da nossa vida é a culpa. A quantidade de culpa que a gente tem no sistema é incrível. Foi por isso que na terapia do perdão, a última aula foi sobre culpa. O desafio do auto-perdão. Porque é a culpa que nos trava e trava aqueles que vêm depois de nós. Toda vez que um ancestral tem culpa, esse ancestral passa essa culpa para o seu descendente. Tá bom? Toda vez que um ascendente tem culpa, o descendente assume a culpa no teu lugar. Então, de verdade, tá? Para eu poder te ajudar, você precisa entrar na comunidade. Então, mas eu tô te avisando, teu problema não tá com teu filho. Olha que coisa magnífica. Teu problema está totalmente nas suas mãos. Tá totalmente nas tuas mãos. Se você resolver essa questão com você, o teu filho, a vida do teu filho vai fluir. Tá certo? Eu não estou dizendo que você é culpado por como teu filho tá, mas eu estou lhe dizendo que isso é uma consequência em virtude dos emaranhados e das conexões que existem entre descendente e ascendente. Tá bom? Entre filho e a tua ancestralidade. Beleza? Então, é um processo natural. Agora, se você cuidar de você, naturalmente também, a vida dele vai ser liberada. Para que ele possa seguir. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver Mary aqui. Eu só quis falar isso porque isso foi muito forte para mim. E eu não poderia deixar isso em branco. Vamos lá. Mary. Fico chamando Mary de Mary. Brincando com ela. Deixa eu ver. Pronto. Aqui. Aceita. Oi, Oi. é sem filtro mesmo, tá? Rapaz, olha que potência. Sem filtro. Olha pra isso. Olha essa mulher, meu Deus. Tudo bem, Ivan? Tudo bem? Como é que você tá? Meu, eu tô muito bem. Eu tô muito feliz, tô muito bem mesmo. Graças a Deus em primeiro lugar, claro, né? Que você sabe que eu tenho uma fé muito grande nele, mas você é um anjo que ele manda na terra para ajudar a gente, viu? E eu tenho muita gratidão no meu coração por você e por todo o teu pessoal, né? Que eu gosto de todos vocês são bastante importantes nas nossas vidas, né? Com o que vocês fazem, né? Eu tô emocionada já, porque eu já escutei tanta coisa aqui. Eu falei, meu Deus, é maravilhoso estar aqui. E eu acho, Ivan, que a gente passar por isso, que nem eu passei, tudo isso que eu vivi com vocês e estou vivendo ainda, toda essa minha mudança, e não dividir com as pessoas, e não contar para as pessoas, não posso fazer isso, porque como você está ajudando a gente, eu acho que a gente também tem que ajudar as outras pessoas, né? E contar a minha história é uma maneira de eu também poder ajudar, né? Então, eu acho assim que... eu vou tirar um pouquinho o óculos aqui para nós falar. Eu acho tão importante isso, sabe? De passar para os outros o que está acontecendo, porque tem a Mary antes do Ivan e tem a Mary depois do Ivan. Então, a Mary antes do Ivan tinha muitos problemas de carência emocional, principalmente a minha história é mais de família, né? Que eu tenho mais para contar para vocês é de família, de pai que foi embora, né, há 30 anos atrás e deixou a gente, então foi um sofrimento muito grande. E eu trazia isso comigo há 30 anos, que a minha carência vinha porque meu pai foi embora. Meu pai me abandonou, eu sou a mais velha de 3 filhas mulheres, né, eu sempre fui muito apegada com ele. Então, eu achava que era isso. E eu digo para vocês, gente, se vocês tiverem a oportunidade na vida de fazer regressão, façam. Eu sofri 30 anos pensando que era uma coisa, e o dia que você fez regressão comigo, Ivan, você foi direto lá no ponto. E eu quero dizer uma coisa para as pessoas, regressão não é um bicho de 7 cabeças, não. Tem gente que quando eu falo que eu fiz regressão com você, porque eu divulgo muito o teu trabalho, porque eu acho que quanto mais a gente passar isso para as pessoas que precisam, melhor para o mundo, entendeu? E quando você fez a regressão comigo, que você me levou
quando eu tinha 1 ano de idade, que eu nunca imaginava isso, né? Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, gente, não tenham medo de fazer regressão, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Em primeiro lugar, você tem que confiar na pessoa que está fazendo a regressão em você. Você tem que ter confiança nela. Por isso que eu digo, assistam as lives primeiro. Você dá um material gratuito aí para todo mundo. Assistam as lives primeiro e depois entrem no grupo na comunidade. E vão fazer regressão, gente. Eu passei 30 anos sofrendo por coisas que eu achava que dentro da minha cabeça que era e não era nada disso. Claro que isso me afetou também, a separação do meu pai e da minha mãe. Mas quando eu tinha 1 ano, o meu pai e minha mãe foram embora para São Paulo. E me deixaram com os meus avós. E você, na regressão, me levou ali no ano de idade, uma criança com 1 ano de idade. Quando ela cresce, ela não sabe o que ela passou com 1 ano de idade. Ela não lembra o que ela sentiu com 1 ano de idade. E eu, com 1 ano de idade, meu pai e minha mãe foram embora para São Paulo. E me deixaram com os meus avós, para me criar em 1 ano sozinha, sem eles. Então, o que aconteceu? Aquilo gerou um sentimento. Eu, por não ver mais meu pai e minha mãe, aquilo me gerou um sentimento de abandono. E esse sentimento eu levei para a vida toda. Eu levei... Aí meu pai, daí aconteceu isso. Na regressão, numa regressão só, você me fez ver todo o problema que se instalou lá dentro da minha alma, né? Por causa disso. Então, eu digo assim, eu tenho tantas coisas para falar para vocês. Não foi nada escrito, não foi nada planejado, então eu estou falando de coração, né? Então, vocês, pais e mães que estão aí, pensam muito antes de abandonar um filho. Pensam muito o que vocês vão fazer. Porque vocês marcam desde a hora que a criança está gerada na barriga. Né? Eu me emociono, eu falo, eu estou emocionada, mas é porque eu quero falar para vocês, eu estou emocionada, mas eu estou tão feliz porque a minha vida se transformou de um jeito tão grande, Ivan. A regressão, a comunidade, gente, economize outras coisas e entre nessa comunidade. Isso ajuda a gente demais, demais. O dia que você fez a regressão em mim, Ivan, eu era uma Mary. Hoje eu sou outra Mary. Quando você fala isso, é porque você fala com todo o coração que chega aqui pra mim, sabia? Impacta pra mim aqui, porque eu não sei nem explicar. É que tá coisas acontecendo com você aí, né? Pra mim Eu tô numa transformação muito grande. Pra mim, esses momentos pra mim são mais importantes do que qualquer outra coisa. Tá? Eu tenho certeza que eu imagino. Também pra Augusto. De Eu verdade, imagino, viu? grato por você vir aqui e falar com esse coração todo assim pra galera, venha que vai ajudar. Você não sabe nem como começar, mas você sabe que vai. Sim. E eu tenho tanta coisa, eu teria tanta coisa para falar, né? Mas eu vou tentar resumir um pouco só da minha transformação do antes do Ivan e depois do Ivan. Então, eu passei por toda essa situação. Então, eu digo, pais, cuide das suas crianças. Pensam bem antes de abandonar um filho, sabe? Pensam bem o que vocês vão fazer. E eu passei por isso com 1 ano de idade e carreguei isso por toda a minha vida. Aí, quando chego na adolescência, o meu pai vai embora. De novo, né? Então, você só imagina o que resumiu isso à minha vida, Ivan? Meus casamentos não deram certo. Eu nunca me entreguei completamente para ninguém. Toda ameaça que eu sentia nos meus relacionamentos de eu ser abandonada, ou traída, ou enganada, por mais que eu gostasse da pessoa, eu saltava fora. Não importasse a dor que fosse. Eu não tive filhos. Eu poderia ser mãe. Eu tenho um útero perfeito. Mas eu não tive filhos. Eu não tive coragem de ter filhos. Porque eu não queria que o meu filho passasse por o que eu passei. Eu não queria ter um filho e um dia meu marido me abandonar meu filho. Então, olha os traumas que a gente traz de infância, de criança. Gente, isso é sério demais. Depois que eu passei tudo isso, hoje eu olho assim e digo, por que não botam psicologia nas escolas? Por que não botam um terapeuta a cuidar das crianças de pequeno? A gente evitaria tanto sofrimento nessa vida. A gente poderia ser muito mais feliz, entendeu? Hoje, com a idade que eu estou hoje, depois de 30 anos é 30 anos que meu pai e minha mãe se separaram, então era 30 anos que eu pensava uma coisa, né? E fui descobrir que era outra, né? Isso ajudou também, mas foi lá no meu 1 ano de idade. Então, olha, desde 1 ano de idade, eu tenho carência afetiva dentro do meu coração, da minha alma. Eu sempre achava que eu não era capaz, que eu não era... com as pessoas, sabe? Tipo assim, as amizades, os relacionamentos. E eu sempre sou aquela que dou tudo,
sempre era assim, né? Agora eu já mudei bastante. As pessoas estão sentindo a minha mudança, Ivan. Eu já mudei muito depois que eu te conheci. Desde a partir da hora que eu assisti a tua primeira live, eu nunca mais parei. E nunca mais vou parar. Eu vou te seguir onde tu for. Porque eu te escuto praticamente todos os dias. Eu tenho um trabalho bem... Eu sou muito ocupada, eu trabalho muito. A minha extensão de horas no trabalho é muito grande. Mas eu tento encaixar, se não dá na hora, mas depois eu tento ver, sabe? E tudo que você fala, eu tento colocar na minha vida. Então, gente, vocês que estão me escutando aí, ouçam as lives, são de graça, gente. Vocês não pagam nada, é só o tempo que vocês vão investir. Mas é o tempo mais precioso do mundo. Porque você está investindo no teu bem, você está investindo na tua felicidade, no teu bem-estar, se autoconhecendo. Você me ensinou muitas coisas, Ivan. Você me ensinou a como eu conto as histórias para mim mesma. Como eu contei todas as histórias da minha vida para mim mesma, entendeu? Hoje, quando eu passo por algum problema, opa, como é que eu estou contando essa história para mim? É assim mesmo ou é coisa da minha cabeça, sabe? Então, eu sempre lembro disso que você falou. As histórias que a gente conta para a gente mesmo, sabe? Então, a mudança foi muito grande. Eu estou me amando muito mais, eu estou me sentindo muito mais bonita. Meu trabalho está bombando. Eu comecei a fazer live em dezembro. Para quem não me conhece, desculpa, eu não me apresentei, né? Porque eu falo pelos cotovelos. Eu sou de Santa Catarina, né? Eu trabalho com semijoias há alguns anos. E eu tenho o Instagram, eu faço muita live também, né? De semijoias. É um ramo diferente, mas também mexe com a autoestima, né, Iva? Amo trabalhar com semijoias, gosto muito, acho que empodera a mulher. Mas depois da terapia, a minha cabeça tem mudado um pouco. Eu tenho muita vontade de fazer mais pelas pessoas. Tu fala em deixar um legado. Eu já não vou deixar filhos nesse mundo. Então, eu penso assim, eu tenho que deixar algo mais, sabe? Eu quero deixar um legado. Eu quero ajudar as pessoas. E eu vou estudar para ser terapeuta, sabe? Por isso que eu escuto todas as lives, por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou... Porque eu quero fazer algo maior pelo ser humano. Eu quero passar por aqui, quero deixar um legado. Já que eu não vou deixar filhos para contar minha história lá na frente, eu vou deixar outras coisas, entendeu? E isso me faz muito feliz. E eu não sou uma pessoa frustrada porque eu não sou mãe. Isso eu sou bem resolvida com isso, entendeu? Eu ajudo família, eu ajudo amigos, eu ajudo as pessoas que precisam, e eu tô sempre nessa. E eu gosto de ser assim, e eu gosto de fazer isso para as pessoas. E eu vejo o teu trabalho, e o teu trabalho é muito bonito. O teu trabalho, Ivan, eu oro todos os dias por você e a tua família. Você tem uma família linda, uma esposa linda, um filho maravilhoso, você tem teus amigos, o pessoal que trabalha contigo, a Paulinha, né? O Augusto, o Sandro, essa turma boa aí, então, meu, é muito, muito bom tudo isso. E vocês me ajudaram muito, 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 e estão me ajudando sempre. Eu estou me tornando cada vez melhor por tudo que eu tenho ouvido e vivido com vocês também. Eu coloco sempre Deus em primeiro lugar, porque eu tenho muita fé nele. Eu acredito, sim, numa força maior, como você diz, né? Eu já comecei essa busca minha de melhorar comigo mesma há muito tempo. Há uns 5 anos atrás, eu fui para a igreja evangélica, eu comecei a estudar a Bíblia, estudei toda a Bíblia, botei muita coisa em prática, sabe? Muita coisa me ajudou. Então, Deus está em primeiro lugar na minha vida, Ele é o que eu busco todos os dias. E eu vejo, Ivan, você é usado por Ele na vida das pessoas. Você está sendo usado porque você está fazendo bem para as pessoas. O seu trabalho, tudo bem, o seu trabalho, você precisa trabalhar, tu ganha pão, mas o que você faz não tem dinheiro que pague, entendeu? Não vai ter dinheiro que pague. Porque não adianta você ter o carro do ano, você ter... Eu sou o tipo de... Eu sou uma pessoa que eu tive tudo que qualquer mulher sonha na vida, financeiramente. E não era feliz. Por todos esses traumas. Então, claro, é bom ter dinheiro, é bom ter uma casa boa, ter um carro bom. É muito bom. Mas, gente, se você não estiver bem aqui dentro do seu coração, da sua alma, se você não estiver bem com você, nada disso adianta. Então, a gente tem que conciliar as coisas. Buscar ajuda, deixam de gastar com coisas mais supérfluas, investem em conhecimento. Ivan, como eu penso nisso? Quando você fala em conhecimento, buscar conhecimento, isso é muito importante, porque eu já vinha fazendo isso sozinha, sem ninguém me falar nada. E quantas coisas eu resignei na minha vida por causa disso. E você me ajudou muito nisso também.
eu, assim, a voltar a estudar, a voltar a buscar as coisas, aprender mais, sabe? E eu digo isso para todo mundo que está me ouvindo aí, gente. Economize em coisas supérfluas, investe em conhecimento. Se você está com problemas, se você tem problemas como eu tive, entram na comunidade, gente. Vão aprender, vão fazer regressão, vão cuidar de vocês. Cuidem das suas crianças, da sua criança. Eu nunca tinha pensado nisso. Depois que eu comecei a fazer terapia com você e ver as lives, eu tenho uma foto aqui na minha sala, está aqui na minha frente. Eu tenho uma foto minha de criança e tenho uma foto minha de adulta. E às vezes eu converso com elas. Porque a menina que eu tenho aquela menina ali guardada aqui dentro. Nós temos. Nós guardamos a nossa criança dentro de nós. Então nós temos que cuidar dela. E se ela passou por coisas... E olha, Ivan, eu passei por coisas bem ruins. Bem ruins que eu ainda tenho muita coisa para resignar na minha vida. Mas toda essa terapia está me ajudando com isso tudo, entendesse? Então eu estou conseguindo dar a volta em todas essas outras coisas também, né? Isso. Então, eu falo, né, Ivan? Eu falo mais que você. Não, mas tá tudo. Deixa eu só colocar aqui para situar as pessoas. Você falou assim que quando você era criança, seu pai e sua mãe tiveram que ir, não foi? Sim. E aí, por isso, e por causa disso, você sentiu essa ausência. E por causa muitas vezes Sim. na sua vida, medo de que Isso. isso aconteça novamente. Aí você colocou É verdade. das relações, você colocou até a questão de a missão você já saía, né? E que você fez uma regressão. Deixa eu só esclarecer uma coisinha aqui. Quando você falou regressão, tem muita gente perguntando se dentro da comunidade você vai fazer regressão comigo. Ó, dentro da comunidade, todo mundo que verdadeiramente tiver interesse vai passar por uma regressão comigo. Tá certo? Não é, Isso. não é no consultório. Mary, por exemplo, essa regressão que Mary está falando aqui foi uma regressão que ela fez em sala de aula. Comigo, não foi, Mary? Isso, foi no grupo, foi na terapia, né, com o pessoal, com a nossa comunidade, né? O pessoal da comunidade. Você vai ter acesso a Eu isso. tive o privilégio de você me escolher e fazer a regressão comigo. Gratidão eterna por você ter feito isso. Coisa boa. Então, só colocando isso aqui para deixar claro para você, e todo mundo que quiser vai ter. Está passando por uma reestruturação da comunidade. A gente vai ter aula, inclusive Mary, a gente vai voltar a ter aulas todas as Sim, eu estou já inscrita aí para começar em outra, né? Eu vou com vocês fundo, né? Quero estudar, mesmo que, assim, a minha ideia é, de repente, ser terapeuta um dia, né? E, né, quem sabe, eu acredito que eu poderia ajudar muita gente. Mas é para mim também me autoconhecer. Gente, a gente tem que se conhecer em primeiro lugar. E a gente tem que estar feliz com a gente mesmo para depois estar feliz com o outro. Eu aprendi isso. Como que eu poderia ser feliz e fazer alguém feliz estando com todos esses traumas atrás de mim? Eu não tinha como. Hoje eu acredito, desde que eu me separei, eu não assumi relacionamento com ninguém, não tenho ninguém assim, né? Mas eu acredito que o dia que eu conhecer alguém vai ser diferente. Porque eu já não tenho mais esses traumas, Ivan. Eu não me sinto mais carente. Eu e meu pai estamos na melhor fase das nossas vidas. Eu e meu pai... Ontem você falou sobre os pais, né? Sim. E foi tão legal porque eu e meu pai somos tão parecidos. E a gente é tão amigo, assim, a gente está tão amigo, sabe? Meu pai está com 76 anos. Ele faz agora 76, dia 28 de agosto. Eu sou a filha mais velha. E a gente é tão parecido nós dois, sabe? Eu tive... por muitos anos, tanta mágoa dele, né? E hoje, assim, eu perdoei tudo e aceito ele do jeito que ele tem as imperfeições dele, como eu tenho, como todo mundo tem, e eu aceito ele do jeitinho que ele é. E eu quero poder aproveitar ele o resto dos anos que ele tem de vida, sabe? E é isso. Então, como é importante a gente perdoar, gente. Perdoar não é para o outro, é para ti mesmo. Quando eu entendi que perdoar não é um sentimento, mas perdoar... ele é uma decisão, você decide perdoar. Você não tem que sentir que você tem que perdoar, você tem que decidir. Não, eu vou decidir que eu vou perdoar o meu pai, porque eu quero viver bem com ele, eu quero estar bem comigo mesma, porque o perdão ele faz bem pra gente. Então, quando você aprende isso, a tua vida muda. Sabe, as pessoas, elas não te prejudicam mais, elas não te incomodam mais.
sabe? Eu mudei tanto. O que as pessoas falam, não me importo mais, sabe? Eu perdoo mesmo, sabe? Oro pelas pessoas que me fazem mal, que tentam me fazer mal, que se incomodam comigo, entendeu? Eu oro por essas pessoas, quero que Deus ajude elas a encontrar o caminho, porque é isso, gente. O mundo está tão ruim, o mundo está tão difícil, essa pandemia levou tanta gente, tantas famílias sofrendo. Poxa, a gente tem que se ajudar, a gente, sabe, tem que melhorar o ser humano que está. Ou não é o mundo que está errado, não é o mundo que está mal, é o ser humano que está deixando o mundo assim. Então, nós temos que melhorar nós. E as pessoas, às vezes, acabam fazendo porque elas estão mal com elas mesmas. Porque elas vêm lá de criança com os traumas todos, entendeu? Então, gente, é isso. Buscar ajuda, buscar conhecimento. Buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Buscar ajudar as pessoas. É esse o legado que eu quero deixar. Entendeu? É ajudar. Isso é muito forte mesmo. Porque você superou uma coisa que é. Eu acho assim, você e Tamara têm duas questões. Uma questão, Tamara tem essa questão do abuso, da violência. Na verdade, ela nunca especificou, né? Então, eu não mexo na história. Até as pessoas perguntam, né? Você só conta a tua história até quando você quiser. Eu não mexo. Não sei se é abuso ou violência, mas ela teve essa questão relativa à sexualidade na infância e você essa questão do abandono. Que eu acho que é muito comum e que tem muita gente que sente isso no coração e não se lembra. E você não se lembrava, né? Você se lembrava? Não, eu não me lembrava. Meus avós contam a história, né? Que meu pai e minha mãe foram para São Paulo, tá? Mas até então, isso para mim, como eu sempre fui muito apaixonada pela minha avó, que já faleceu, né? Então, para mim, fui criada ali um ano pela minha avó, estava ótimo, né? E nunca imaginava que a minha carência vinha dali, né? Que vinha ali da. Desse momento, né? E aí você terminou tomando conhecimento disso. Agora, Ivan, se coloca no meu lugar, uma criança de 1 ano. A mãe e o pai, de repente, somem da frente dessa criança. Ela não vê mais eles. O cheiro, o contato da mãe, tudo. Eu só perguntei esses dias para minha mãe, como é que tu teve coragem, mãe, de me deixar com 1 ano? E dela me respondeu, eu tinha que ir com o teu pai, eu tinha que seguir ele. Então, foi isso. E eu tenho muitas coisas que eu tô aos pouquinhos, sabe, trabalhando, resignando, né? São muitos anos, né? Então, mas eu tô muito feliz, Ivan. E o meu trabalho também, sabe? Eu já estava indo bem no meu trabalho e depois da terapia tá indo melhor ainda, sabe? Tô conseguindo trabalhar mais feliz, fazendo as minhas lives, assim, tá muito bom, sabe? Tô trazendo muita gente nova. Então, é uma coisa puxa outra, porque se você tá bem, você trabalha bem, você tá bem com a tua família, você tá bem com todo mundo, né? Eu É tenho isso. live sua aí. Tô vendo que você tá. Pô, vê se assiste um dia lá, é isso. Eu fazia toda terça-feira, mas eu tava ficando muito cansada. É muito puxado, né? São 3 horas e meia falando sem parar, né? Então agora eu resolvi que vou fazer cada 15 dias, né? Então cada 15 dias, eu teria hoje, né? Mas como não vou fazer toda terça, então agora vai ser só terça-feira que vem, acho que é dia 17. 7h30 da noite. Quem quiser assistir a minha live, vai lá, vendo coisa bem bonita. Vai fazer vender meu peixe aqui também. Ah, não, essa daí é as boas. Essa daí sabe recuperar a autoestima de uma mulher. Então, É, eu tô é, indicando. Ô, é velho, isso aí. A gente tem que se amar em primeiro lugar, se aceitar com as imperfeições que a gente tem, o Ivan. A gente tem que se aceitar da maneira que a gente é, sabe? E o mais importante de tudo é a gente ter um coração bom, um coração generoso, um coração grato. Gente, eu aprendi uma coisa, tanto com Deus quanto com você, que a gratidão é o maior segredo da vida. Seja grato a tudo. As menores coisas da vida, gente. Sejam gratos. Em primeiro lugar, é o ar que nós respiramos. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo ar que eu respiro. Eu agradeço a todas as coisas mínimas. Porque é através da gratidão que as coisas vêm para a gente. É através da gratidão que a gente cresce. Vem as coisas, vem a felicidade, vem a prosperidade. Gente, prosperidade ela vem junto. E é isso. E se você dá a tua mão para o próximo, ela volta para você e vem em dobro. Seja generoso, é isso, sabe? Então, eu tinha tudo isso comigo, já sabe? E depois da terapia isso floriu mais ainda, né? Florou, né? Na verdade, florou mais ainda, né?
Coisa É, boa, coisa boa. Olha, eu é. não precisei nem te entrevistar. Você já fez tudo. Ó, Eu quero- só quero te dizer assim, Ivan, cuida da tua saúde, para você sempre ter bastante saúde, para você continuar esse trabalho lindo, né? Cuida da tua família. Assim, ó, você cuida de nós todos, na verdade, porque o que você passa, eu te admiro muito, eu sou a tua fã número um, pelo teu trabalho, pela maneira como você expõe as coisas. Que Deus te abençoe grandemente nessa carreira que você tem pela frente, sabe? Ajudando as pessoas. Quanto mais você ajudar as pessoas, mais você vai crescer, mais a sua vida vai fluir, tá? Eu sou eternamente grata a você pela oi, agora me fugiu. pela transformação. Pela transformação que você fez, né? Pela regressão, desculpa, pela regressão, queria lembrar a palavra. Que tudo isso, isso aí tudo mudou muito a minha vida, sabe? Me ajudou muito. E hoje eu tô como eu tô por causa disso aí. E quero que as pessoas, eu digo para quem tá aí assistindo, gente, escutem as lives de manhã, à noite, a hora que o Ivan estiver fazendo live, é de graça, gente. E depois da live, procure entrar na comunidade. Gente, eu não estou aqui. Eu não estaria falando isso aqui se não fosse que eu tivesse transformado a minha vida. Eu jamais faria isso. Eu estou falando isso porque eu sou prova viva disso, gente. Sabe? É regressão, isso aí. Regressão. É. E a gente, assim, ó, eu sou a prova viva disso aí, dessa transformação. Então, entrem na comunidade, eu digo, ó, economizem em outras coisas, como eu fiz. Economizei em outras coisinhas que não precisava, coisas mais supérfluas, e paguem, entrem na comunidade. Gente, o valor é irrisório perto da grandeza do que é a transformação na vida da gente. É isso que eu queria passar para vocês, De né? verdade. E eu sou grato por você vir aqui e dizer tudo isso assim, literalmente na lata, do coração, Tem, sem. É de sem, coração mesmo. sem script. E Sem, aí, como hoje você botou aí, história não é destino, gente. Nós fizemos a nossa história, nós podemos contar a nossa história, fazer a nossa história diferente, mudar ela. Então, o nosso destino, a história não é destino. Não é, o seu destino está nas tuas mãos. Você pode transformar, busque conhecimento. Ó, gente, busque conhecimento em primeiro lugar. Se amar, fazer o bem ao próximo, gratidão no coração, muito gratidão no coração, e vocês vão transformar a vida de vocês. Não tem nada que não possa ser transformado quando a gente quer, a gente tem que mudar aqui, ó. Aqui. A nossa mente, a gente não pode deixar a nossa mente nos dominar, nós temos que dominar a nossa mente. Porque ela nos trai, ela nos engana, entendeu? Então, opa, peraí, é a minha mente isso? Ou realmente é o que, né? Então, é isso que eu tinha para deixar para vocês. Eu teria muitas outras coisas, vai ter muitas outras coisas daqui a um tempo para contar, né, Ivan? Hã? você sabe que você vai vir mais aqui, né? Se Deus quiser, você pode me chamar quando você quiser. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para falar, porque realmente se ajuda. Eu estou aqui porque eu quero que as pessoas sigam esse caminho e sejam felizes, como eu estou sendo. É isso aí. Mary, de verdade, obrigado. Meu, de nada, Ivan. Você não Assim, tem que me agradecer de nada. eu fico calado. Você fala tudo. Eu gosto assim. De verdade, obrigado, obrigado, de gratidão, gratidão mesmo. Você faz parte da família. Você está no nosso coração. Porque Eu que agradeço. gratidão é o sentimento que conecta. Eu realmente acredito no amor. Vou ser bem sincero com você. Eu acho o amor um sentimento esplêndido. É, Mas eu acredito de verdade que a gratidão é o sentimento que cura. É o sentimento sim, que conecta. É o sim. sentimento que faz com que a gente leve as pessoas, encontre um lugar no coração para todas as pessoas que passam pela nossa vida. Então, E quando a gente entende, né, Ivan, o amor, ele é o principal, né? O amor, na verdade, né? É a minha concepção do amor, né? Na verdade, o amor para mim é Deus mesmo, né? Então, Deus está em todas as coisas. Então, o amor está no verde, o amor está nos pássaros, está nas flores, está em nós. O amor está aí, gente. E é isso aí. E gratidão é ser grato. Então, são duas coisas maravilhosas que nós temos à nossa disposição, basta nós entender e saber usá-las.
Tá bom. Obrigado, Mary. Um beijo, Nada. beijo. Eu vou falar. Beijo para todo mundo, né, pessoal? E ó, é um prazer falar com vocês, Ivan. Eu não conheço você pessoalmente, nem a Paulinha, nem o Vamos. Sandro, vocês todos eu não conheço, mas é como se eu conhecesse da vida toda. É muito bom. Eu ainda vou na Bahia conhecer vocês. Eu já falei para a Paulinha. Quero conhecer o Sandro, o Augusto, a Paulinha, você. Um dia ainda vou ir visitar vocês na Bahia. Vai sim, vai sim. Tá bom, Mary. Obrigado, viu? Beijo. Nada. Beijo, pessoal. Tchau. Opa! Olha que coisa boa, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa. Né? Ó, quero agradecer a Mary, quero agradecer a Tamara, a Celina que veio ontem, a Lívia. Gente, não dá para trazer todo mundo aqui. Vocês perceberam que eu estou trazendo 2 por live? Não dá, não dá. Eu vou responder agora algumas questões de vocês que vocês estão colocando aí, pipocando. Veja se vocês conseguem colocar nessa interrogação aí, que eu vou responder as questões de vocês. Na interrogação aqui, ó. Mas deixa eu falar uma coisa antes de eu responder essas questões. Amanhã, tá? A gente vai fazer a aula inaugural. O que é essa aula inaugural? Presta atenção nisso aqui, tá? A gente vai fazer uma aula magna para receber todas as novas Alices, essa nova turma da comunidade. Tá bom? A gente vai chamar todo mundo que faz parte da comunidade. Amanhã, quarta-feira, a gente vai fazer essa aula, tá bom? Que é uma aula magna, uma aula de boas-vindas para todo mundo que está entrando na comunidade. Tá bom? É uma aula que normalmente é fechada. Olha só que coisa interessante. Mas que você que ainda não entrou vai poder participar. Tá bom? Digam uhul aí, digam uhul. Então, a primeira aula, a aula magna, a aula para receber, tá bom? Essa nova turma que está dando início, tá bom? Aos estudos com a gente, tá? Na nossa comunidade. Essa aula magna, tá? Que a gente vai fazer, vai ser amanhã e a gente vai falar sobre um tema que vocês estão querendo demais ouvir. Sabe qual é o tema? Polaridades. Masculino, feminino. Ilvan, como é que eu faço para ser uma mulher mais feminina? Ilvan, por que muitas vezes nos meus relacionamentos acaba que eu viro mãe do meu parceiro? Por que essa dinâmica ocorre? Ilvan, por que muitas vezes há a perda da atração na relação? Tá? A gente perde profundidade, perde intimidade, o fogo, o desejo e a paixão vão embora. Isso tem a ver com a dinâmica de polaridade, masculino e feminino. Tá? E você saber concentrar a tua energia feminina para se ocupar esse lugar do feminino na tua vida. Faz sentido que isso aqui foi um tema que, quando eu comecei a falar aqui, pipocou, né? Então, como é que eu posso despertar esse feminino? Como é que eu posso criar desafios para que o meu parceiro, ele também polarize, ele também desperte o masculino nele? Tá? Por que eu só termino atraindo homens muito femininos? Por que eu atraio? Por que eu tô atraindo homens que, na verdade, estão querendo uma mãe? Tá? Vocês vão entender essa dinâmica profunda. Vai ser uma ampliação em nível de consciência hard para compreender, tá bom? Como essa dinâmica do masculino e do feminino pode potencializar as nossas relações, pode elevar as nossas relações para um outro nível, pode fazer com que a gente consiga construir a profundidade que a gente acredita que é importante, tá? O que é esse feminino? O que é esse masculino? O que é que o Ivan quer dizer quando o Ivan fala que o feminino segue o masculino e o masculino serve o feminino? O feminino segue o masculino e o masculino serve o feminino. Por que o Ivan fica falando por aí que eu sou uma rainha? Tá bom? Que eu não devo correr atrás de homem nenhum. Ao contrário, que os homens têm que me conquistar. Como é que eu organizo e concentro a minha energia feminina justamente para gerar esse movimento do masculino em direção, entendeu? À conquista. E isso não tem nada a ver com estar fora de um relacionamento. Isso precisa acontecer dentro do teu relacionamento atual. Esse concentrar do feminino é fundamental para que o masculino que está do teu lado possa ascender e crescer e ir em sua direção para a conquista, para que uma série de processos possam acontecer no teu relacionamento, tá? Então, amanhã vai ser uma live muito profunda. É a live eu vou receber as boas-vindas, tá bom? As boas-vindas de verdade para você que faz parte da comunidade e você que não faz parte vai poder assistir ao vivo.
só ao vivo, tá? Quando acabar a aula, a gente vai colocar essa aula na área de membros da comunidade, mas se você não faz parte ainda, você pode experimentar, tem um gostinho ali, experimentar como é que vai ser ao vivo, tá bom? Então é isso. Deixa eu responder aqui as perguntas de vocês enquanto... E ó, marca na agenda, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, tá bom? 8 horas da manhã. Amanhã, se prepara. Posso pedir uma coisa? Chama alguém com você. Ah, eu vou ter o meu marido. Chama. Meu namorado, chama. Você tem que assistir acompanhada isso. Tá certo? Tá bom? Se não der para chamar, ó, anota tudo. Depois chama o cabra para poder conversar. Chama a menina para poder conversar, tá bom? Entende? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são as questões que vocês estão colocando aqui para eu poder responder antes de a gente encerrar essa live. Eita, eu não consigo projetar aqui as questões porque eu coloquei o selo. Mas eu vou ler aqui e eu vou responder. Ó, Pimentel, Thelma, 30 anos, colocou assim, ó, quando este curso vai acontecer novamente? Ó, a gente abre vagas para a comunidade de tempos em tempos. É provável, essa porta, se quer entrar, entre, porque senão atrapalha. A gente abre vagas para a comunidade de tempos em tempos, tá? A comunidade não é um curso, tá bom? É um acompanhamento terapêutico, tá? Em grupo. O melhor que eu conheço, com as ferramentas mais inovadoras que eu conheço, certo? Você vai ter uma aula ao vivo comigo toda quarta-feira durante 1 ano. Você vai fazer uma assinatura comigo de 1 ano de renovação automática, tá certo? E por um valor absolutamente significante. Além disso, você vai ter bônus. Por exemplo, aí sim você vai ter alguns treinamentos, como Desbloqueie Sua Mente, certo? Que é um treinamento todo gravado, tá certo? Onde você vai receber uma aula por semana para que você vá fazendo esse treinamento, aplicando as ferramentas. Você vai ter acesso a uma comunidade, certo? Para que você possa aplicar as ferramentas que você vai aprender, sabe? Construir relações, voar com aves de uma mesma plumagem, pessoas que estão no mesmo sentido que você. Você vai ter bônus como terapia do emagrecimento, que vai ser ao vivo também, entendeu? E uma série de outros bônus que eu vou revelar, terapia de outras vidas, enfim. É um processo todo desenhado para que você possa voltar a assumir o controle da tua vida, aprendendo com conhecimento a cuidar da tua criança, utilizando o conhecimento profundo das linhas do tempo. Tá certo? Utilizando o conhecimento profundo das linhas do tempo. Não é um curso, é uma comunidade, ok? É uma comunidade. Aí tem gente aqui perguntando para mim, fale sobre a questão da regressão. Olha, o único caminho que eu conheço para que você possa corrigir alguns padrões comportamentais é através da regressão. Tá certo? Por vários motivos. Primeiro, porque às vezes você não se lembra do que aconteceu. E são as linhas do tempo que lhe dão a oportunidade de se lembrar do que foi que aconteceu no passado para que você possa tomar a força desse evento de dor. Né? São as linhas do tempo. Segundo, porque é através desse processo que você encontra um caminho para que efetivamente você possa se conectar com a tua criança. Porque quando regride, você vai ao encontro da tua criança e você se conecta com ela. E você só pode cuidar de alguém quando você está verdadeiramente conectado com ele. Então, é um movimento profundo de reconexão com a tua criança. Então, é através da regressão que nós fazemos isso. Todas as pessoas que entrarem na comunidade irão fazer uma regressão. E eu vou dizer mais. Todas as pessoas que quiserem fazer uma regressão terão a oportunidade de fazer uma regressão em algum momento comigo. Tá bom? Agora, nós temos muitas pessoas, tá bom? E eu seleciono nas aulas de acordo com o tema. Por exemplo, tem aula que eu vou estar trabalhando questões profundas relativas à sexualidade, a abuso, a violência sexual. Eu vou selecionar aquelas pessoas que têm conexão, que estão vivendo dinâmicas que têm conexão com aquele tema. Tem aulas que eu trabalho a questão do abandono, tem aulas que eu trabalho questões específicas de relacionamento, de entrega, de bloqueios, de traumas. Tem aulas que eu trabalho a conexão com o pai e com a mãe, problemas, tá, com os teus ancestrais. Tem aula que eu trabalho dinâmicas com filho e filhas, certo? Tem aula que eu trabalho questão de dinheiro. A gente regride também para resolver bloqueios e traumas, crenças limitantes, incapacitantes em relação ao dinheiro. Então, eu vou selecionando as pessoas
com base nos problemas. E vocês mesmos vão acabar levantando a mão com base nos problemas. Vai ter alguma aula que você vai dizer assim, não, isso aqui é para mim. Tá certo? Isso aqui é para mim. Então, o que é que a gente faz, né? A gente vai fazer uma lista, né? E o objetivo da gente é que ao longo de um ano você faça uma regressão. Agora, entenda, comigo, ao longo de um ano você vai fazer uma regressão. Só que as ferramentas que eu ensino são de fácil aplicação. Eu simplifico as coisas. Então, sim ou sim, você vai viver a dinâmica de uma regressão também, porque um colega vai te conduzir, com mentores que estarão lá presentes. Então, isso é muito mais rápido, inclusive. Tá bom? Então, qual o critério que eu utilizo normalmente dentro da comunidade para poder fazer uma regressão? Qual o critério para eu escolher uma pessoa, selecionar uma pessoa? O critério é a dor da pessoa. É a vontade que a pessoa tem de mudar. É a vontade que a pessoa tem de mudar. Você entende o que eu estou dizendo? Então, se você tem vontade de mudar, se você verdadeiramente está em dor, se você verdadeiramente está em sofrimento, você pode ter certeza que eu vou preferir você. Porque eu prefiro os piores casos. Tá bom? Porque quando a pessoa está, muitas vezes, no fundo do poço, é aquele momento que verdadeiramente a pessoa está pronta para poder fazer uma mudança radical em um curto intervalo de tempo. E é isso que uma regressão faz. Certo? Uma mudança radical em um curto intervalo de tempo. Tá certo? Agora, entenda, para isso você precisa sair da mente e ir para o corpo. O que é ir para o corpo? Tem um rio ali na frente. Certo? Ao invés de você ficar observando o rio, imaginando como é que seria, você tem que mergulhar. Você tem que pegar esse link aqui na biografia, ir lá e mergulhar. Tá bom? Não é uma questão de você refletir muito. Não é uma questão de você saber se dá certo ou não. Porque você já sabe que dá certo. Sabe por que você sabe que dá certo? Porque se você baixar o meu Instagram, você vai ver que tem milhões de depoimentos. Eu acabei de fazer 2 lives ontem e hoje com isso. Você sabe que dá certo, você sabe que tem transformação. A questão é você acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa se colocar em primeiro lugar. E você precisa fazer o movimento para primeiro cuidar de você. Porque se você fizer esse movimento, eu posso te ajudar. Tá bom? Mas todas as pessoas irão passar em algum momento por uma regressão. Mas não é terapia individual. Nós vamos fazer isso em um ambiente, tá bom? Virtual. Uma sala virtual, o Zoom, tá bom? Com uma noção totalmente de campo, onde todas as pessoas que estarão participando desse processo se beneficiarão. Você não só vai fazer uma regressão, como você vai ter a oportunidade de ver muitas regressões. E você não tem ideia do que você consegue ressignificar na tua vida quando você vê uma pessoa enfrentar um trauma, um bloqueio na tua infância. É por isso que eu tenho dito que o futuro das terapias é ser coletiva. Terapia individual vai ser um complemento. O futuro das terapias é ser coletiva. Entende? Isso é o que tem de mais avançado, é como as pessoas estão fazendo lá fora e com um conjunto de ferramentas completamente diferentes do que normalmente se tem aqui no Brasil, tá bom? Tá certo? Neila, deixa eu te dizer uma coisa, ó. Um processo de regressão comigo é R$10.000. Eu sou bem sincero, tá bom? Para você entrar na comunidade hoje, tá bom? Você é muito, muito mais em conta. Tá certo? Muito, muito mais em conta. Tá certo? Então, eu não moro no Brasil, eu estou no Brasil agora e eu moro na Suíça. Certo? Então, presencial comigo é muito mais difícil. Se verdadeiramente você quiser um presencial, você entra em contato por inbox, que a minha equipe vai falar com você, e a gente precisa aproveitar esse tempo que eu estou no Brasil. Mas a minha recomendação é que você vá para a comunidade, porque mesmo quando uma pessoa, por exemplo, compra um processo de terapia comigo individual, automaticamente eu entrego para essa pessoa como bônus a entrada na comunidade. Tá certo? Por quê? Porque a comunidade vai consolidar uma série de transformações e vai ativar um sem número de outras transformações. Tá bom? Um sem número de outras transformações. Vamos ver. Reiki tem alguma coisa a ver com a sua regressão? Não. Tá bom? O que eu faço não tem nada a ver com hipnose, com PNL exclusivamente, com constelação, com Reiki, com o Pranic Healing, não tem nada a ver. O processo que nós fazemos de regressão é um processo, um método que foi desenvolvido exclusivamente por mim a partir de uma série de ferramentas terapêuticas que eu desenvolvi. Tá bom? Tanto que quando eu formo terapeutas, esses terapeutas são formados em neuroprogramadores, que é uma abordagem de terapia totalmente nova, neuroprogramação. Tá bom? Então, tem um pouquinho de tudo, mas é algo completamente diferente de tudo isso.
Tá certo? Para você conhecer, você precisa entrar para ver. Agora, posso dizer uma coisa, Vanisa? Isso é pergunta da mente. Você tem uma questão profunda? Você tem uma questão que você quer resolver? Me pergunte uma questão. A tua questão. E eu vou lhe explicar se a comunidade é útil para você ou não. E eu sou bem honesto, tá? Se a comunidade é útil para você ou não. As ferramentas, isso aí não importa. Foque no resultado. Tá bom? Foque no resultado, nos resultados. Olha o Instagram, foque nos resultados e diga assim, ó, se ela pode, eu também posso. Se elas podem, eu também posso. Tá bom? Entendeu, Neila? Neila. Muito bem. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal está perguntando outras coisas. Ó, tem uma pessoa, Lilian está perguntando assim, Van, fale mais sobre seguir o masculino e o feminino. Eu vou falar sobre isso amanhã. Por que o feminino segue o masculino? E por que em compensação, o masculino serve o feminino? Tá bom? Ó, não tem como comprar só a regressão. Tá bom? Você tem que entrar na comunidade. Para você comprar só um processo de regressão, é comigo, é individual. O processo custa R$10.000, certo? É um processo de 1 a 3 sessões. Em que na primeira sessão eu vou fazer um diagnóstico, na segunda eu vou fazer uma regressão e a terceira sessão é de revisão. Tá bom? Então, você pode comprar diretamente comigo um processo de regressão comigo. Tá certo? Isso aí você pode fazer. Tá bom? Mas a comunidade, você entra para viver uma experiência. Tá certo? Uma experiência. E uma experiência, Fernanda, de forte impacto emocional. Porque na primeira aula você já vai ter transformação. Você sabia, Fernanda, que muitas das pessoas aqui que chegaram aqui, que disseram, ah, isso mudou, foi na primeira aula? O caso de Mary, por exemplo, que Mary está contando aqui, foi na segunda aula. 2 semanas depois de ela entrar na comunidade. Essas transformações todas. Você entende? Ontem nós recebemos Lívia. Salvo engano, Lívia foi na terceira aula. Tá bom? Celina, salvo engano, foi na segunda aula em que ela teve toda aquela transformação. Não é porque está dentro de uma comunidade que é demorado, não. Ao contrário. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Os processos dentro da comunidade são acelerados. Eu posso dizer uma coisa para você, honestamente, todo mundo aqui? Os processos terapêuticos em comunidade, coletivos, ou que se convencionou chamar de terapia de grupo, eles, em muitos aspectos, são muito mais acelerados do que os processos terapêuticos individuais. Entende? Isso é uma coisa que é muito disruptiva, que é diferente, mas que é a pura realidade. Os processos terapêuticos que são em comunidade, processos terapêuticos coletivos, quando as ferramentas são adequadas, tá? Porque tem muita gente que faz isso aí sem um conjunto de ferramentas adequadas. Quando as ferramentas são adequadas, eles são muito mais acelerados em muitos aspectos do que o individual. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, o caminho mais rápido pode ser, sim, através da comunidade. Tá certo? Pode ser, sim, através da comunidade. Ok? Vamos ver se vocês têm mais alguma questão. Vânia, para quem entra na comunidade, pode dividir o valor? Pode, sim. A comunidade hoje está por R$ 1.115. Você pode dividir isso de 12 vezes. Pode, sim. Entendeu? Pode, sim. Você vai... Não só pode, como você... Se é um direito que você tem. Você pode fazer esse parcelamento no cartão. Tá certo? R$ 1.115. Tá bom? R$ 1.115. Ó, isso é 12 vezes. Você pode parcelar isso 12 vezes. Agora, ó, se você quiser fazer através do sistema Pix, você ainda tem 10% de desconto. É loucura, gente. É simplesmente surreal. Ó, é 1 ano de aula comigo, tá? Toda quarta-feira, ao vivo. Contato direto. Não é como aqui no Instagram, que vocês só falam comigo por mensagem. Vocês vão poder falar comigo, muitas vezes. É 1 ano isso. Literalmente 1 ano isso de acesso, né? Você vai ter ainda bônus como terapia do emagrecimento, que vai ser ao vivo, que vai ser um evento de 4 horas, bombástico, para que você possa reconfigurar a forma como você se vê, a tua autoestima e emagrecer como consequência disso. Terapia de outras vidas para que você possa resolver emaranhados, tá? De traumas que muitas vezes foram passados de geração por geração, mas que são traumas cuja origem tem em alguma experiência que teus ancestrais viveram.
tá? Sentimentos profundos que você tem no fundo do teu peito e que você não sabe de onde é que vem, mas que tem sua origem lá na tua ancestralidade, certo? Você vai ter o treinamento Desbloqueie Tua Mente com um conjunto de ferramentas que é totalmente gravado, vai ser liberado uma vez por semana, com ferramentas claras para que você possa aprender a cuidar da tua criança, sabe? Você tem um conjunto de aulas de acompanhamento progressivo, aulas de 1 a 2 horas com vários temas lá dentro da comunidade. Tá? E ainda tem bônus que eu vou revelar. Amanhã mesmo eu vou revelar um bônus, tá bom? Surpresa, uma coisa assim louca, eu vou revelar durante a aula, em que a gente vai falar sobre polaridades, tá bom? O masculino e o feminino. Então, é surreal, é insignificante. Se você for fazer a transferência à vista com 10%, depois alguém me diz aí quanto é que vai dar. Entendeu? E eu acredito que é a melhor alternativa. A melhor alternativa. Se você fosse fazer um processo de terapia individual com um terapeuta, sabe? Aqui na Bahia, por exemplo, você vai pagar 400, 450 reais. Você vai ter um processo de acompanhamento de terapia em grupo por quase um ano, por um ano no mínimo, por apenas R$ 1.000. E você pode dividir isso de 12 vezes. Pô, vai lá, velho. Tá esperando o quê? Entendeu? Você tá esperando o quê? Entendeu? E ó, deixa eu dizer. Quando a gente encerra as vagas da comunidade, quando a gente fecha as inscrições, a gente fecha. Quem me acompanha aqui, é verdade ou não é? Pode falar aí. Depois o povo fica batendo na porta porque se arrepende. Então, ó, faz o teu movimento. Se coloca em primeiro lugar. Entende? A Ivânia está dizendo, descobri o problema que me trava assistindo suas lives. Imagine o que a gente pode fazer com um contato mais próximo dentro da comunidade. Você entende? Imagine o que a gente não pode fazer com um contato mais próximo dentro da comunidade. Então, ó, vai aqui no link da biografia, clica, entra na página, fala com um consultor, tá certo? E faz a tua inscrição. Faz a tua inscrição, tá bom? Porque eu te espero do outro lado. Certo? Tem gente dizendo assim, Ivan, eu vou continuar no conteúdo gratuito, mas o conteúdo gratuito tem os seus limites, né? Aqui a gente amplia os níveis de consciência. Pode continuar. Mas é somente quando você vai para a comunidade que eu te entrego ferramentas para você efetivamente ressignificar as questões mais profundas da tua vida. Ferramenta mesmo para você ir lá e cuidar da tua criança. Então, de verdade, não perde tempo não, tá bom? Só vai. Tá bom? Eu quero de verdade agradecer a todas vocês aqui. Foi linda essa live. Tá? E eu quero de verdade fazer o convite para que você se inscreva na comunidade imediatamente. Amanhã nós vamos fazer uma live. Ó, eu estou fazendo essa semana aí de live. Tá? Depois da semana que vem eu vou sumir um pouco. Acho que vou ficar mais ou menos um mês fora. Que eu vou estar organizando algumas coisas da minha vida. Vou estar voltando para a Suíça. Tá? E quando a gente voltar, a gente vai fazer provavelmente uma live por semana apenas. E eu vou estar com um foco mais no pessoal da comunidade. Então, aproveita essa live de amanhã. Tá bom? Sexta-feira também a gente vai ter uma outra live de conteúdo puro, sabe? Tipo, amanhã a gente vai ter uma live de conteúdo puro sobre masculino e feminino. Aproveita esses contatos, tá bom? De verdade, aproveita esses contatos. Deixa eu ver aqui. Eu sofri muito na gravidez do meu filho. Ele nasceu com 1 ano e ele já estava muito triste. Aos 10 anos, ele estava com depressão. Pode ser por esse motivo? Pode. Tá bom? Pode. Quando uma mulher, Vanisa, quando uma mulher sofre muito com a gravidez, inconscientemente ela tende a associar todos esses desconfortos à gravidez e a criança sente. Tá? Você precisa cuidar disso aí em você para que sua criança, o teu filho, ele possa alcançar uma liberação. Porque com certeza ele sentiu. Tá certo? Assim como quando uma gravidez altera muito a vida de uma mulher, e faz ela viver dinâmicas que não são bacanas, a criança sente. Por mais que a mãe tente proteger, a criança sente. Então tem conexão sim. Você precisa se cuidar para que seu filho alcance a liberação. Porque se você não se cuidar, o que vai acontecer é que essa condição do teu filho vai se aprofundar. Tá certo? Gostaria que você explicasse em algum momento sobre o Face. Eu não sei o que é que você quer dizer com isso. Gueda, gratidão a toda a equipe, gratidão também. Se for o Facebook, pergunta à equipe, que a equipe te explica, tá bom? Gente, deixa eu ir, tá certo? Que essa live é a maior live do século, tá? O povo também já tá indo embora. Link na biografia, faz a tua inscrição,
Tá certo? Link na biografia, faz a tua inscrição na comunidade. Eu quero ver você do outro lado, tá bom? Tá bom? Beijo. Deixa eu